gente vai direto lá para o Lucas, porque a gente falou no início do jornal sobre aquela criança que morreu afogada em uma piscina aqui no Jardim Goiás, e o Lucas prometeu que ia trazer algumas dicas, e ele está lá no Corpo de Bombeiros e vai trazer essas orientações para a gente. Lucas, por favor. Perfeitamente, até porque são cuidados necessários e indispensáveis, levando em consideração que a gente está no meio de um feriado prolongado, muita gente viajando, até porque a temperatura, né, por si só, 32 graus nesse momento em Goiânia, sol a pino, não só em Goiânia, mas também nas cidades turísticas, e aí aumenta o fluxo, né, de pessoas buscando água ali para se refrescarem, seja em casa, condomínio, clube, o perigo é constante. Por isso nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros, ao meu lado está o Tenente Tiago Venig, justamente para a gente ter essas dicas, porque falando do caso especificamente dessa criança de 8 anos, a piscina, se ela tem uma tela ou uma lona, qual seria o mais ideal, mais seguro para os pais, as pessoas responsáveis protegerem a piscina e evitar esse tipo de situação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, se for colocar um sistema de proteção na piscina para cobrir, para não ter risco de queda, a tela é mais indicada, né? Porque a lona, geralmente aquela lona é para manter a temperatura da piscina. Então a tela ela vai ficar fixa de fora no piso da piscina, eu consigo esticar, deixar com que ela fique por cima, por mais que pise, vai ter um certo contato ali com a água, mas não chega a afundar. Mas criança sempre, em toda situação, deve estar sob a supervisão dos pais ou dos responsáveis. A criança nunca pode estar sozinha no ambiente aquático. A gente até trabalha com a máxima na prevenção de saúde aquática a nível nacional, que a criança elas tem que estar a um braço de distância dos pais ou responsáveis em qualquer tipo de ambiente aquático, seja piscina, lago, rio ou mar. Agora, em relação ao uso de equipamentos que trazem uma certa segurança para as crianças, muitos pais usam ali coletes, boias, especificamente das boias. Traz uma segurança, mas representa um certo perigo ainda assim? Sim, as boias trazem uma segurança e elas também proporcionam aquela falsa segurança que às vezes muitos pais colocam a boia na criança e dizem, meu filho está totalmente seguro, eu posso deixar ele na piscina. Então mesmo com a boia ou com o colete, a criança tem que estar sob monitoramento do adulto. A boia mais segura que existe no mundo hoje, tenente, qual seria? Os dois braços do pai e da mãe. Então nunca deixar a criança sozinha. Qualquer ambiente aquático, o pai e a mãe tem que estar do lado, mesmo com boia, mesmo com colete, monitorando e cuidando da criança. Brinquedos dentro da piscina também é um perigo, é um atrativo aí que acaba colocando em risco? Sim, bolas, aquelas boias circulares de brinquedo, aqueles colchões infláveis. Então também não deixar a criança sozinha. Pensa uma criança de 3, 4 anos que não tem muito ali a parte motora desenvolvida, está sentada em cima de um colchonete desse. O colchão vira, fica sobre a cabeça. A criança pode vir afogar. Brincadeiras perigosas na área da piscina, como aqueles saltos, piruetas, pular, pode escorregar, cair, pular na piscina sem saber a profundidade, pode bater com a cabeça no fundo, ter um trauma raquimedular. Então evitar também essas brincadeiras perigosas na área da piscina e seja em rios e lagos também. Agora, tenente, todos esses cuidados são indispensáveis, a gente percebe aí por meio da explicação do senhor, mas oferecer conhecimento a essa criança, a esse adolescente, é de fundamental importância? Sim, é fundamental a gente procurar, né, colocar as crianças ali, o adolescente, para fazer uma aula de natação, para poder aprender, ter as técnicas corretas de deslocar no meio aquático, por mais que esteja com a boia ali e desequilibrou um pouco, o rosto vem cair na água, conseguir levantar, conseguir deslocar com segurança, mas reforçando mais uma vez sempre o adulto responsável ali junto, mesmo a criança que saiba nadar, mesmo assim o pai e a mãe tem que estar junto ali acompanhando, não deixar a criança sozinha, porque nós adultos a gente consegue identificar riscos e perigos, já para a criança tudo é diversão e ela confia que aquele ambiente está seguro para ela, ela nunca vai imaginar que vai ter algo de risco, porque a partir do momento que a criança tem medo, tem risco, ela não vai. Então, para ela está seguro e está tranquilo. Então, em virtude disso que às vezes acontece ocorrendo os acidentes. Para finalizarmos, nós estamos no meio de um feriado prolongado. Há muita ocorrência. Como que está o trabalho dos bombeiros no que se refere a esses chamamentos, digamos assim, em relação a afogamentos, não só de crianças? Até o momento, para todas as nossas unidades do estado, nós tivemos 3 ocorrências de afogamento, né? Um em Aragoiânia, outro no Corumbá 4 em Lusiânia. E essa criança de ontem, infelizmente. E esse calor acaba atraindo muita gente para a região de Águas, né? Sim, acaba atraindo. A gente pede orientação das pessoas que
tem o seu feriado, a sua diversão com cautela. For adentrar o meio litro, a gente trabalha com a máxima de água no umbigo, sinal de perigo. Então, para qualquer que seja a altura, criança ou adulto, água acima do umbigo, eu já perco um pouco a minha condição de deslocar naquele meio com segurança. Não misturar a bebida alcoólica com o meio aquático, porque a bebida alcoólica, essas diversões, deixa a gente um pouco mais corajoso, digamos assim. A gente quer infringir os procedimentos de segurança. Se for deslocar com moto aquática, canoa, sempre utilizar o colete salva-vidas e o colete correto. Se é uma criança, tem um colete próprio para a criança, de acordo com o peso daquela criança. O colete para adulto tem um colete próprio para adulto. E respeitar as normas de segurança, placas de sinalização, respeitar todas as orientações que são passadas. Muito obrigado pelas informações, um bom trabalho ao senhor e toda a equipe. Dicas de extrema importância para fazerem a diferença aí, não só para crianças, mas também para os adultos, né? É uma combinação aí, como o tenente colocou, álcool, água, muita gente querendo aí atravessar represas, rios, não vai colocar a vida em risco à toa, né, gente? Devolvo vocês. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Ao tenente também agradeço a ele pelos esclarecimentos, as dicas, né? E como a gente estava falando, o importante é ficar sempre próximo, né? Sempre ao lado da criança. Muito obrigada pela participação. E uma frase do tenente me chamou muita atenção, o Thiago Wemini, aí do Corpo de Bombeiro. Criança nunca deve ficar sozinha em área aquática. Atenção pais, atenção mães, atenção responsáveis. Olha o que pode acontecer. Nunca uma criança deve ficar sozinha numa área aquática, né? Então, tomar todos os cuidados. Sem boia, com camisa de boia, qualquer coisa. Não tem que ficar longe, né? Como a gente estava falando, é um braço de distância. Porque se acontecer alguma coisa, você dá conta de pegar e salvar a criança. Uma situação como essa aí que a gente está vendo, ó, jamais poderia acontecer. Uma criança sozinha numa piscina desse tamanho. E acaba acontecendo o que infelizmente ocorreu hoje, a morte de mais uma, né?